Minhas saudações a todos. Mais uma vez estamos aqui para uma pequena abordagem. O que eu quero fazer agora é uma nota de esclarecimento no que diz respeito à cura divina. No tempo ao qual vivemos, nós encontramos tantas igrejas vendendo águas, dizendo que a água contém o poder terapêutico. Na verdade, a propriedade terapêutica está na palavra de Deus. No dia 24 de fevereiro, eu me lembro, passava por um certo lugar, por certo mercado chamado Cambinde, para os que conhecem. Encontrei 2 homens que estavam ali a falar a palavra de Deus. Inclusive encontrei um senhor chamado Senhor Carino, o qual estava na defensiva de que a venda de água nas igrejas é um mandamento de Deus. Portanto, essa é uma resposta para este homem. Eu sei que essa live chegará até aos ouvidos dele. Então, na Bíblia, de acordo com o livro de 2 Reis, capítulo 5, nós encontramos que Naamã é curado da lepra. Quando Naamã havia sido atacado pela lepra, havia uma certa menina que se encontrava na casa do rei. Talvez eu vou ler esta parte, 2 Crônicas 5, 2 Reis, capítulo 5, retifico. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós podemos constatar que havia essa menina que havia sido levada nas mãos do rei, que prestava serviços para a esposa do rei na Síria. Ela disse que há um homem de Deus que pode curar a sua lepra. Esse homem era o profeta Eliseu. Eliseu, quando se encontra com Naamã, Eliseu disse a este homem que vá e mergulhe no rio Jordão 7 vezes. A água não tem poder curador. A propriedade terapêutica não está na água. A propriedade terapêutica está na palavra de Deus. O poder da cura de Naamã não estava na água do rio Jordão, estava na palavra de Eliseu. Há exemplo de Enéas no livro de Atos, capítulo 8, ou seja, Atos, capítulo 9, versículo 34. Os discípulos disseram: Jesus Cristo te dá saúde. Mateus, capítulo 8, versículo 7. E disse-lhe Jesus: eu irei e lhe darei saúde. Nós encontramos que o poder da cura divina se encontra precisamente na palavra de Deus, porque está escrito no livro de Filipenses 2:3, que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós encontramos quando Cristo comissionou os seus apóstolos, seus discípulos, em São Marcos capítulo 16:15, que ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura do mundo. No São Marcos capítulo 16, versículo 17 a 19, nós encontramos que Cristo disse a eles que em meu nome expulsarão os demônios. A venda de água na Bíblia não existe.
Em meu nome expulsarão os demônios. Me lembro de Pedro quando se encontrou com aquele homem no templo em Atos capítulo 3, versículo 1 aos 8. Pedro disse que não tenho prata, nem ouro e outros, mas te digo, em nome de Jesus Cristo, levanta-te. Nós encontramos que a cura deste homem consistia na palavra que Pedro havia falado de João a este tal coxo que se encontrava na porta do templo chamado Formosa. E nós também encontramos, por exemplo, alguns profetas dizem hoje que Deus me deu espírito de cura, me deu espírito de profecia, só para responder ao Senhor Carino, que para começar tu não tens cunho evangélico, não tens argumentos bíblicos para responder a essas coisas, não tens Bíblia para defender a sua tese. O que tu me dizes, por exemplo, no livro de Atos 8, Atos capítulo 18, versículo 19 aos 21. Quando estava lá Pedro, João e Filipe, quando foram para Samaria, quando iam pregar o evangelho, eles encontraram um homem chamado Simeão o Mágico. E diz lá a Bíblia que este havia iludido o povo. Há tantos anos o povo se encontrava preso, estavam crendo na palavra, no evangelho do mágico. Talvez vendia água, dizer que a cura está na água, você vê? Agora, se alguém hoje vem e diz que não, a cura divina, compra essa água está 1000 meticais, essa água está tanto. O que dita que esse indivíduo comprou o Deus de Deus por dinheiro. E no livro de Atos 8:20, lá diz lá que o dom de Deus não se compra por dinheiro. A cura não se compra por dinheiro. O dom da cura não se compra por dinheiro. O dom da cura se encontra na palavra de Deus. Salmos capítulo 107, versículo 20. E Deus enviou a sua palavra os livrou e a sua palavra os curou. E nós vamos a ler, por exemplo, no livro de São Mateus, capítulo 8, versículo 14 aos 20, nós encontramos que Jesus Cristo, quando encontrou a sogra de Pedro, ela encontrava-se acamada, ela estava doente com certa enfermidade. Em parte alguma, Jesus Cristo vendia água a estes homens. Lá nós encontramos que pela palavra da boca de Jesus, as pessoas eram curadas das diversas enfermidades. Porque Jesus era a palavra. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não a venda de águas. Que, no entanto, essa doutrina, Senhor Carino, de venda de água, ela é herética, ela é espúria, ela é adúltera, contradizendo aquilo que a palavra nos ensina. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Nem nós mesmos, nem se vier um outro anjo do céu, vos ensinar outro evangelho, além do que vos ensinei, seja maldito. Desde que tu me mostres na Bíblia, onde que vem escrito essa parte que temos que vender as águas para as pessoas serem curadas. Porém, eu te digo, tu és um fracassado na vida, em busca de ganha-pão, usando o nome de Jesus Cristo como se fosse um capital inicial para abrir essa empresa que tu chamas de igreja. Porque no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, lá diz lá que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E em Salmo 103, versículo 3, é dito lá que eu sou o Senhor vosso Deus, que perdoa as vossas iniquidades e sarou todas as vossas enfermidades. O que dita é que o que vocês veem nessas igrejas é um show de magias que está a acontecer lá. As pessoas vendem águas, vendem pulseiras, vendem água benta, vai à igreja universal. Você encontra que o bispo vende água, diz que é água do Rio Jordão e é água santa. Mas o que vem a ser isto? Por exemplo, no livro de Mateus capítulo 3, versículo 1, lá encontramos que Cristo, quando enviou os 70 discípulos, deu-lhes poder sobre todas as enfermidades que existiam sobre a face da terra. Jesus não lhes forneceu botijas vazias de água, águas supostamente do Rio Jordão. Lembre-se que lá também havia Rio Jordão.
O rio em que Jesus Cristo foi batizado em Mateus 3, versículo 13 ao 17, foi o rio Jordão. Em parte alguma, Cristo enchia vasilhas para vender as águas para o povo em seu tempo. O que diz é que isto é uma heresia proveniente do inferno. Tem mais aí, no livro de Apocalipse 1, versículo 16, é dito lá que quando João estava na ilha de Patmos, Cristo lhe apareceu em visão. E Cristo saía da sua boca uma palavra, uma espada aguda em forma da palavra. O que diz é que todo ministro do Evangelho, para expulsar os espíritos maus, para expulsar os demônios, é necessário a palavra de Deus nele e invocar o nome de Jesus Cristo. Os demônios serão expulsos, porque Marcos 16, 18 fala sobre isto. Em meu nome expulsarão os demônios. Que Deus abençoe a cada um de vocês.